aula de História. Hoje a nossa aula vai ser os antecedentes das origens do totalitarismo do módulo 21. O que é um regime totalitarista? O que é o totalitarismo? O totalitarismo representa um governo cujo líder vai atuar em todas as esferas da vida pública e privada. Vai controlar e policiar as relações sociais juntamente com a noção de terror. Ele vai colocar medo nas pessoas. É um governo que vai envolver também as massas. E como que ele vai envolver essas massas? Através de propagandas, através de escolas, ele vai convencer, ele vai manipular as pessoas a acreditarem que o governo dele é o melhor governo que existe. A Europa, ela estava passando por aquele período pós-guerra, quando surgem esses governos totalitaristas. E esses governos, esses governantes, eles vêm para falar que vão reerguer esses países. Eles vêm para falar que eles vão colocar de volta esses países no primeiro lugar, no topo do mundo. Vai fazer esse país virar a nação mais forte. Neste momento, a gente já tem aquele sentimento nacionalista, que em alguns países, inclusive, esses sentimentos, eles estão super fragilizados por conta da Primeira Guerra, das coisas que eles perderam, do tanto das pessoas que morreram. Então, esses governantes, eles vão falar que eles vão vir para suprir todas essas carências. E a população que estava naquela fragilidade, que estava precisando de coisa para comer, de empregos, ela vai acreditar e vai dar crédito a esses governos totalitaristas. Inclusive, eles surgem também para falar que eles não podem deixar a União Soviética levar para o mundo todo aquela questão de socialismo, que era, né, onde as pessoas elas vão ter direito a usufruir de tudo que é público e é privado. Então, nesse momento, eles dão eles falam, né, eles têm esses discursos para que as pessoas acreditem e aceitem esse governo. Eles começam a manipular a massa através desse governo. E quais que foram os regimes totalitaristas que a gente teve? Bom, nós tivemos aqui primeiro, vamos começar com a Rússia. Nós tivemos o stalinismo na Rússia. A gente teve o Hitler na Alemanha com o nazismo. A gente teve o Mussolini na Itália com o fascismo. A gente teve em Portugal Salazar. E na França nós tivemos o franquismo. E esses foram os regimes. A gente não vai estudar todos agora, por exemplo, a gente não vai ver Portugal e Espanha, mas é só para a gente ter noção de que lá aconteceu também esses regimes totalitaristas. Bom, professora, mas nós escutamos tanto falando sobre que esses governos são de esquerda, esses governos são da direita. Bom, existiu tanto na esquerda quanto na direita, politicamente falando, e vamos ver quais são as diferenças. O totalitarismo de esquerda, ele vai se sustentar em um regime socialista, ou seja, que os grupos eles vão se posicionar contra os burgueses. O socialista, esse totalitarismo de esquerda, ele vai se sustentar em um regime socialista que vai se posicionar contra o grupo de burgueses, ou seja, a massa, o governo, ele não é a favor dos burgueses. Já o totalitarismo de direita, ele vai apoiar e vai ser apoiado pelos grupos da sociedade que são detentores do capital. E quem são os grupos da sociedade que são detentores do capital? Vão ser os burgueses. Então, no totalitarismo de esquerda que aconteceu, nós temos um governo que é contra os burgueses, e no totalitarismo de direita, nós vamos ter um grupo que vai apoiar os burgueses. E eles podem até ser diferentes, porque um vai ser apoiado pelo burguês e o outro vai ser contra o burguês. Mas existem semelhanças nesses governos totalitários e vamos ver quais são as semelhanças. A primeira delas é a semelhança política. Vai ser a supremacia total do Estado. O Estado ele vai poder mandar em tudo e ele vai fazer isso ou através da força e do medo, ou ele vai fazer isso porque a sociedade vai apoiar esse governo. Nacionalismo exacerbado, onde as pessoas elas vão se sentir tão patriotas que elas poderiam lutar pelo país dela
por isso acontece a Segunda Guerra Mundial. Exaltação da figura de um líder. Aquele líder totalitário, por mais que ele oprima a população, por mais que ele mande em tudo na população, a população vai achar que ele é o bem para todos os males que estão ocorrendo naquela época. Desprezo pelas práticas democráticas, ou seja, ele vai mandar em tudo. Então, a população não vai ter direito a voto, a população não vai ter direito a participar da política, a população não tem mais direito a nada. Ele manda em tudo. E o desenvolvimento de um forte militarismo, porque num governo totalitário tem que ter um exército forte, porque o exército eles têm que estar do lado do líder. Porque se por acaso a população se revoltar, vai ter aquele exército ali para organizar de novo o Estado, ou até mesmo por conta de uma guerra, né, para que o território dele esteja bem armado. Vai ter também semelhanças na economia. Vai ter uma forte intervenção estatal. O Estado ele vai intervir em todas as práticas da economia que acontece. Vai ser pautada no desenvolvimento e na proteção da indústria nacional, além de realização de obras públicas. Então, além do governo realizar muitas obras públicas, vai ter também a proteção da indústria nacional, ou seja, ele vai dar muito mais valor para a indústria que tem dentro do país dele do que das indústrias que tem fora do país dele. Até mesmo porque, vamos lembrar que é um governo nacionalista. Ele vai querer que o que esteja dentro do território dele seja muito melhor do que o que esteja em outro território. E quais vão ser as semelhanças dentro da sociedade? Vai ser o apelo à massa por uso de propagandas. Igual aqui no caso, nós temos uma propaganda do Adolf Hitler segurando uma criança no colo, né, falando que o nazismo ele é bom para todo mundo da população, por conta que a raça ariana é a raça pura que deveria governar o mundo. E através dessa sedução na política, nas propagandas, é que eles conquistam a maioria da massa do povo que vai seguir o líder totalitário. Vai ter também uma igualdade na cultura. Isso também vai ser igual para todos os estados totalitaristas. Vai ser a censura, controle sobre o sistema educativo, manipulação do sentimento coletivo das massas e arte produzida para enaltecer o regime totalitário. Essas, né, são as ideias do regime totalitário e é assim que se construiu o regime totalitário. Cabe lembrar aqui também que cada regime totalitário aconteceu em um lugar, como a gente viu, aconteceu na Alemanha, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Rússia, e cada regime, por mais que eles tenham essa semelhança, eles também vão ter as suas particularidades.
porque o líder totalitário, ele vai falar o que o povo precisa escutar. Então, se algum povo, igual por exemplo, se algum povo está com uma nação que está acabada por conta da fome, ele vai falar que vai levar comida. Se é uma nação que está, por exemplo, acabada porque ela perdeu tudo na guerra, ele vai falar que vai reconstruir aquela nação. Então, ele vai usar o discurso que a população precisa escutar naquele momento para que ela compre essa ideia, né? Para que ela viva a ideia que o totalitarismo é um regime positivo. Número 2. São características comuns aos governos totalitários, as elencadas a seguir, todas as opções elencadas a seguir, exceto a letra E, o fortalecimento das instituições democráticas, ainda que com a presença de um líder que é exaltado pela população. Em regimes totalitários não há fortalecimento de instituições democráticas. Pelo contrário disso, elas são desvalorizadas e são desprezadas. Não se esqueçam de fazer para o para acaso os exercícios propostos da página 214, número 3 e número 4. E até a próxima aula.